Ora, boas tardes. Hoje vou falar de um dos meus santos preferidos, Padre Pio, que foi um frade capuchinho e que eu admiro bastante porque ele tinha, o Senhor lhe deu poderes extraordinários e ele tinha também uma devoção imensa pela Eucaristia e pelo sacramento da reconciliação, a confissão, que são coisas também que eu admiro e venero bastante. Estou a falar nele agora porque há uma coisa de uma semana, no dia 23 de setembro, foi o dia litúrgico dele. Portanto, este frade nasceu e depois agora quero partilhar convosco para talvez vos despertar uma devoção por ele e vejam como um dos grandes homens da Igreja Católica, como foi a sua vida, e assim vocês veem porque é que eu admiro bastante e tenho devoção por ele. O Padre Pio nasceu em 1887 e morreu em 1968. Neste momento o corpo dele encontra-se incorruptível. Para quem não sabe o que há um fenómeno na Igreja que, consoante a pessoa, normalmente são santos, a pessoa é enterrada e o corpo nunca decai, ou seja, nunca entra em decomposição, nunca apodrece. O corpo fica tal e qual como a pessoa morreu. E há corpos que já há séculos que estão na mesma. Há séculos e séculos. O Padre Pio é um deles. É um corpo incorruptível. Em 1903, ele tinha 16 anos e entrou para a Ordem dos Capuchinhos. E ele, durante a sua vida, ele teve várias aparições particulares de Jesus, de Maria, de anjos e também de demónios. Teve uma vez que ele viu assim um cão feroz ao pé da janela de convento dele e que tentava fumaça para a boca, e o cão até falava, dizia: é este aqui. Tipo, o demónio sabia bem que Padre Pio era um homem bastante santo e que estava determinado a fazer milagres e a salvar muitas almas, não é? Até almas que estavam nas mãos dele, do diabo, e enviá-la e fazer com que elas fossem restauradas no Senhor. Depois o demónio aparecia em disfarces, às vezes disfarçava-se de Maria, da Virgem Maria, disto e daquilo, e o demónio até torturava os frades dos quartos ao lado. Ouvia às vezes barulho, isto e aquilo, e vinham lá ver. Ele estava já no meio de chão com com verdugos nas costas e feridas aqui, manchas negras, nodas negras aqui e acolá. E ele dizia que era o demónio, tinha-lhe castigado, era estratégias para o desencorajar na missão que o Senhor tinha para ele. Portanto, ele tinha uma devoção imensa por Maria, nossa mãe. Estava constantemente a rezar os 6 terços, não é? E também tinha uma devoção pelas almas do purgatório. Ele recebeu os estigmas. Os estigmas são aquelas feridas que alguns santos recebem também. São raros, é um fenómeno raro. E ele recebeu em 1918 essas feridas nos pés, nas mãos, as feridas de Cristo, não é? E o interessante é que aquilo também nunca ficava infectado, estava sempre fresco e até saía um perfume. Era um cheiro agradável que saía de lá. Os médicos fizeram várias coisas e viram que aquilo não tem explicação, mas que aquilo está ali sempre fresco. Como é que não sara, como é que não cheira a podridão? Ninguém sabe como é que foi. E por causa disto tudo e outras coisas, por exemplo, ele tinha poderes de cura, curava pessoas, conseguia ler os corações das pessoas. Às vezes as pessoas iam para a confissão, diziam os pecados e ele acrescentava: e este pecado que tu fizeste no dia tal, não sei o quê, e este. As pessoas esqueciam-se de confessar e ele conseguia ler a pessoa, conseguia ler o coração da pessoa e dizia: tu esqueceste deste pecado. E muitas vezes tinha pessoas que chegavam lá, diziam o seu pecado e tentavam justificar o seu pecado, ou seja, tentar desculpar-se ou tentar
ou dizer um pecado que não estava arrependido, ele levantava-se, baza daqui para fora, limpa a loja, sai daqui para fora, não estás arrependido, para que queres o perdão do Senhor? E a pessoa saía e mais logo tinha que vir outra vez, caso ele tenha mesmo arrependido. E ele chegava a dizer: agora tu já estás arrependido, agora estás pronta para receber a absolvição dos pecados. Portanto, também tinha ele a habilidade de falar em línguas estranhas, línguas que ele nunca estudou, nunca soube e conseguia falar e entender. E tinha outro fenómeno que ainda é espetacular também: a bilocação, ou seja, podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isto parece ser um bocado de fantasia, mas isto é verdade. O Padre Pio conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, houve uma vez que uma mulher ia com uma carta para entregar a Padre Pio, e essa carta com o vento saiu das mãos e foi parar mais ali à frente. E ela foi a correr depressa para apanhar a carta. Dali uns Jorge, um dia, não sei, foi entregar essa carta ao Padre Pio, e ele virou-se para a mulher e disse assim: tu tens intenção, hein? Da próxima vez, como é que ele dizia? Como é que ele disse? Tem atenção, olha que se ainda punha o pé em cima da carta, tu nunca mais ias para a escola. Isto são exemplos da bilocação. Outra vez ele apareceu uma vez em Roma, acho que foi em Roma, e estava no seu convento ao mesmo tempo. Noutra vez havia uns bombardeiros, isto na segunda Guerra Mundial, havia uns bombardeiros que ia em direção à sua vila para bombardear várias áreas ali, e ele apareceu no céu e fez com que os aviões, por si só, voltassem para trás. E os pilotos ficaram a olhar para aqui: mas quem é este homem que está aqui fazendo céu? E os bombardeiros viraram-se para trás, sem qualquer controle pelos pilotos. Tanto é que os pilotos depois foram ouviram falar deste Padre Pio, que ele podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, isto e aquilo, e quando eles chegaram, procuraram e viram ele: olha, é este homem que estava lá no céu. Como é que é isto? Como é que isto é possível? E era assim. E depois tinha o dom da profecia, ele tinha maneiras de prever coisas futuras. Também tinha maneira de receber mensagens do anjo da guarda de outras pessoas. Por exemplo, a pessoa pedia ao meu anjo da guarda: diz ao Padre Pio isto aqui para rezar por mim, ou para ajudar-me nisto, e eu conseguia receber essas mensagens. Eu chegava ao pé da pessoa e recebi a tua mensagem do anjo da guarda. O anjo da guarda veio falar comigo. Portanto, ele falava muito também com o seu anjo da guarda. Isso tudo. As Eucaristias era para ele, era como mesmo estar ao pé de Calvário, estar ao pé da cruz de Cristo. E a Eucaristia chegava a durar 2 horas ou mais, né? Por ele fazia. E as confissões eram 12 horas seguidas, às vezes. 12 horas seguidas. Depois, no fim da sua vida, depois construiu um hospital e morreu dizendo: farei mais pelo mundo quando morrer. A minha verdadeira missão começará com a minha morte. É agora que eu vou fazer mais, ainda mais. Vocês estão-se a admirar daquilo que faço, vocês ainda não viram nada. Depois da minha morte é que vou. É? E tanto é que há tantos milagres para ir pela sua intercessão. E foi canonizado por João Paulo II, anos mais tarde. Portanto, vocês podem ver, eu vou deixar aí um link acerca da biografia dele. Vocês podem ver isto e muito mais deste grande santo. Espero que vocês tenham uma adoçãozinha por ele, porque é realmente um milagreiro e um grande homem, um grande santo que esteve entre nós. Ok? Até a semana, se Deus quiser.